Olá, estamos aqui com mais um encontro do projeto AbramanCast. Agora com duas convidadas, pessoas com muita experiência aí na associação. Temos aqui a Maria Cristina Costa, que é membro do Conselho de Administração, com 8 anos aí de atividades aí na associação, e também a Gisele Aparecida Felizardo, que é a coordenadora do Comitê Feminino, né? E aí acredito que tem muita coisa para nos contar também com relação à participação das mulheres, né? Que eu estou vendo aqui uma abrangência do gênero feminino aqui muito forte aí na associação. Né? Então, a gente falando dos 40 anos primeiro, né? Estamos aí completando esses 40 anos de 17 de outubro de 2024, e aí, como é que tem sido essa vivência, essa experiência aí por esses anos? Falar da Abraman é um prazer e eu vou repetir várias vezes, é um sonho. Eu conheci a Abraman em 2000, um pouco sobre a Abraman, e a Abraman sempre foi conhecida como excelência. Você fazer parte da Abraman, você era considerado e é considerado como um grande profissional de mercado na área de manutenção e gestão de ativos. Então, hoje estar aqui ao lado da Cris e de todos é saber que eu estou no meio de excelência e aonde eu busquei muito e vejo que muitas de nós há muitos anos estamos buscando. E eu tive o prazer de, em 2003, dia 14 de março de 2003, participar da primeira pós na região sul, exatamente Joinville, da Abraman. E nela, o nosso grande sonho vamos conhecer aquelas pessoas que construíram, que escreveram livros e que são excelência. Então, cada aula era esperada com muito entusiasmo, porque a gente estava nesse meio. E aí eu tive o prazer de ser convidada, toda a turma na época, a fazer parte da Regional Sul da Abraman. Então foi aí que eu comecei em 2003 e meu primeiro congresso foi em 2004. E estamos até hoje aqui. 20 anos de história, né? Sim. Metade, 50% do tempo que a associação tem de construção de vida aí, né? Isso. Eu comecei criança, por sinal. Olha, isso aí, claro, com certeza. Muito bom, Gisele. Eu já não posso dizer realmente o mesmo, né? Porque eu comecei, tem 8 anos aqui na Abraman, eu tenho uma empresa de consultoria já há mais de 20 anos e também tomei conhecimento da gestão de ativos por uma das pessoas que hoje faz parte do conselho também comigo, é meu colega no conselho de administração. E foi uma grande descoberta, né? Que eu trabalho com gestão há muito tempo, e essa pessoa, o Lafraie, ele diz sempre, gestão de ativos é muito mais gestão do que ativos, Cris, vai lá que você vai gostar. E como a Gisele falou, a gestão de ativos e a Abraman, ela realmente é uma referência, né? Então, quando você quer estudar qualquer um desses temas que estão dentro da gestão de ativos, como que a gente está falando do ciclo de vida dos ativos, né? Desde que você vai adquirir ou projetar um ativo até quando você vai descartar esse ativo, essa referência está dentro da Abraman. E a Abraman, além de ser uma referência nacional, ela também é uma referência internacional, porque ela é uma das fundadoras do Global Forum, né, que é um fórum mundial de manutenção e gestão de ativos, onde você tem diversos países, né, os principais países, os países que mais fazem gestão de ativos, inclusive nas prefeituras, nas províncias, né, não é estado, mas são províncias, enfim, que são referências no mundo, como eu dizia. Então, é uma honra a gente fazer parte da Abraman. Esse sentimento que a gente tem é sempre um sentimento de estar entre os melhores, né, Gi? De estar com pessoas que você gostaria de estar ali, de vez em quando, pedindo um autógrafo num livro que você leu, que você estudou, um curso que você fez. Então, ela é uma organização que forma profissionais muito bem, muito diferenciados no mercado. Então, realmente é uma honra fazer parte. Nossa, não. A gente nem duvida, porque a gente vê no brilho dos olhos de vocês como é que vocês falam. Gisele falou que foi um sonho, né? Que tem sido um sonho realizado a cada dia, né? Então, assim, né, não é pouca coisa. E a gente falando, então, do Congresso. 39º Congresso, com data já marcada aí para final de outubro. Você já tem alguns congressos aí acumulados aí que vocês já vivenciaram. Como é que está essa expectativa?
ela está grande. Você viu a troca de olhares ali, né? O congresso, né, de Curitiba, ele já foi um acontecimento, vou falar principalmente para o público geral, mas muito, né, sobre a questão da participação das mulheres. Então, em Curitiba, a gente já bateu um recorde de participação das mulheres. E agora, em Salvador, é recorde em outra esfera. A gente está falando que pela primeira vez nós vamos ter mais de 20 mulheres palestrando. Nossa, muito bem, muito bem. E dessas mais de 20, nós vamos ter 15 mulheres que nunca palestraram no Congresso, mas que são referências nos seus segmentos. São, por sinal, comparando o Comitê Feminino, a média profissional está em 16 anos. Então, nós temos hoje profissionais que têm mais de 32 anos de experiência de mercado, a profissionais que estão iniciando. Então, é um prazer ter tantas mulheres palestrando, levando conhecimento e alguns assuntos que foram poucos discutidos ou quase nunca. Então, a gente vai ter gestão de frota, agronegócio, lubrificação, VLT, análise, gestão de ativos. Em vários segmentos nós vamos ter mulheres lá, junto com esses homens maravilhosos que tanto já fizeram da história, né? E agora a gente está lá, junto. Parceiros. E vamos ter uma novidade também, mas eu vou deixar... Spoiler? Não, né? Não, mas eu vou deixar uma novidade, tá? Mais pro finalzinho da live, que eu vou contar sobre um lançamento que vai ter no Congresso. Meu Deus. Olha só, essa pessoa faz tanta live na vida. Pois é, que né? é o podcast, mulher. É que eu já tô pensando. Ela é a nossa rainha da live. Então, eu tô aqui pensando já, eu falei, porque eu vou convidar também, porque a gente tem uma live logo em seguida, e eu fiquei, mas vamos, podcast. Essa foi boa. Abramancast, né? Falando, né, pra gente deixar bem reforçado aí o nome do verdade, é projeto. uma nova marca aí na Abraman. E aí, Deixa eu só completar claro, com certeza. o que a Gi Por favor. falou, porque esse é um mundo, o mundo da manutenção e gestão de ativos até um tempo atrás era um mundo muito masculino. E até lembrando do outro Abramancast, né? Não sei se você lembra o Ernesto falando sobre a gente formar, né, o pessoal no ensino médio. Então, a gente tem que apresentar para as meninas, de forma geral, que é uma possibilidade de trabalho muito relevante você trabalhar em qualquer tipo de empresa nessas áreas de ciclo de vida de ativos, né? Aqui a gente está falando especificamente de ativos físicos, mas a gente tem ativos intelectuais. Por exemplo, a área que você trabalha, que é uma área de comunicação, o seu principal ativo, ele é um ativo intangível. Então, é muito, muito relevante esse trabalho que a Gi faz brilhantemente no Comitê Feminino e que a Abraman abraçou, que é trazer essa possibilidade para as meninas, para as mulheres, de que é possível fazer um trabalho muito relevante para o país, né? A gente falou também no outro Abramancast sobre a nossa necessidade de formar mão de obra extremamente qualificada, e isso abrange todo mundo, né? Não só homens e mulheres, todos nós. E aí eu vejo, Maria Cristina, que a gente está falando de política de diversidade, equidade e inclusão, a gente está falando de noção de pertencimento, de autoestima dessas meninas, jovens e mulheres, com uma série de políticas afirmativas que eu tenho certeza que o Comitê Feminino tem trabalhado, tem focado nessas questões. E uma coisa muito bacana, eu como homem faço questão de te agradecer, que você fez questão de colocar na tua fala esses homens maravilhosos que também fizeram a história da Abraman. Então não se trata de competição, de hierarquização, de nada. Se trata de equidade, igualdade e inclusão. Isso é muito bom a gente colocar. Ninguém está competindo com ninguém, há espaço para todos e todos precisam ser reconhecidos, valorizados e formados. E desde o ensino médio, como você acabou de falar, do ensino técnico, Isso, você acabou de falar, né, Cristina? Bom, como você falou muito, assim, e eu já estava aqui previsto na minha pauta, desculpa, essa questão do Comitê Feminino, quando a gente fala dessa quantidade de mulheres, está batendo recorde aí, né? Você falou em 20 palestras, né? E dessas 20, parece que 15 ou 16 pela primeira vez palestrando.
No Congresso. No Congresso, claro, no Congresso, isso. Como é que é feito esse trabalho de base aí, né? Porque tem que ter né? Porque a gente está aqui conversando, a gente sabe que não é natural, a gente tem uma câmera, a gente tem um público que vai assistir depois, e lá no Congresso, você vê, o Congresso ano passado reuniu mais de 1.500 participantes. Então, assim... Mas isso vai ser fichinha perto desse Congresso, que não tem dúvidas, certeza. Não tem dúvidas. E aí, como é que a gente faz esse trabalho de base com esse público feminino que está aí colocando a voz? Nós, dentro do Comitê Feminino, nós temos algumas atividades. Nós temos um calendário muito diverso e nós fizemos subcomitê de diversidade. Então, você tem que pesquisar o tema para apresentar para as demais membros e a gente fazer um trabalho. O subcomitê de certificações sobre estudo e gestão de ativos. Então, a gente estuda também temas e apresentações. E nós fizemos também palestras, hoje nós chamamos de mentoria voluntária, e que é um tema que você mais domina, ou que você conhece, ou que é interessante para toda a comunidade. Então, ali já é uma preparação para você apresentar um conteúdo. Uhum. Inclusive, a gente vai ter uma mesa redonda que é de lubrificação, e ela iniciou através da mentoria voluntária. Porque ela fez tanto sucesso, que a gente falou, mais público tem que ter. Então, a gente faz algumas atividades que eu brinco que é colocar todas no fogo. No bom fogo, no bom fogo. Isso. E aí a gente vai preparando, sim, lives também, a participação de todas. Então, muitas, como não estão acostumadas por oportunidades de estarem nesse lugar, então a gente vai dizendo, fundamentando para que isso seja cada vez mais natural. Então agora todas já, quando acontece o convite, todas já estamos prontas. Nossa. E, Cristina, você fez uma fala muito interessante do meu ponto de vista pessoalmente, porque a gente imagina sempre em ativos, os ativos tangíveis, a máquina, o equipamento pesado, aquela planta fabril ali, e você falou dos ativos intangíveis, do ponto de vista até de comunicação. Quer dizer, isso é uma coisa que não está no senso comum, está longe do senso comum, e é de uma importância enorme, ainda mais que a gente fala em meios digitais, em salas de espaços de aprendizagem que não são presenciais muitas vezes. Como é que a gente trabalha? Como é que fica isso? Como é que isso tudo vem à tona, né? A Abraman, ela tem essa característica de pioneirismo há 40 anos, né? Então, a gente é vanguarda há 40 anos. Então, nós fomos uma das primeiras, se não formos a primeira associação a fazer, por exemplo, treinamento EAD, em que a gente fazia, né? A gente formava as pessoas virtualmente. Isso não era uma realidade no mercado. Isso não era comum no mercado. Isso hoje é uma realidade. A gente é capaz de formar pessoas, né? Então, a gente tem dentro da Abraman um ativo que é o ativo de conhecimento. Isso é um ativo que pertence a todas as organizações e nem sempre elas se dão conta disso, né? Que é um grande capital, é o que a gente chama de capital intelectual. Né, que é a capacidade das pessoas de fazerem o melhor. Vocês falaram sobre isso também no Abramancast, falaram sobre o papel das pessoas, e a gente às vezes desvirtua um pouco esse pensamento, né, de que a gente, quando fala que o humano é ativo, dá até uma certa coceira, né? A gente fala, ai, gente é ativo, né? Mas nós estamos aqui para servir os outros, para dar o nosso melhor onde quer que a gente esteja. Somar, agregar. Exatamente. Então, isso é um capital de todas as empresas. E isso é um trabalho que a Abraman também faz, né? Da gente reconhecer que as pessoas, quanto mais capacitadas, isso vai ser melhor para a organização. Isso vai gerar maiores resultados. Então, isso é um outro conceito que a Abraman também trouxe, que não adianta a gente ter resultados somente financeiros. Eu tenho que gerar resultados, geração de valor por meio dos ativos. Para quem? Para todas as partes interessadas, para os fornecedores, para a sociedade, para os clientes, para as pessoas. Então, é um olhar muito abrangente que a Abraman traz, né, quando traz esse tema da gestão de ativos, né, e ela acopla isso até no nome,
né? Ela começou como Associação Brasileira de Manutenção e de um tempo para cá ela se tornou a Associação Brasileira de Manutenção e Gestão de Ativos. Isso foi a primeira organização a falar disso no país, né? Então, ela está sempre na vanguarda. E aí, quando você fala, Cristina, em formação, né, em vanguarda, vocês têm aí um projeto, um programa que nos bastidores Gisele falou que estaria até no DNA da associação, que é o PNQC, que é o Programa Nacional de Qualificação e Certificação. Isso. Esse programa, quer dizer, esse status de DNA não é pouca coisa. E ele fala de formação e de certificação. Vamos falar um pouco dele, né? Vamos falar um pouco dele, mas aí eu acho melhor você falar com a doutora em PNQC aqui do meu lado. Então é com ela mesmo. Então é com ela mesmo. Ó, ela já realiza um sonho cotidiano ao longo desses 21 anos de associação. Disse que o PNQC está no DNA da instituição. Então, é uma coisa muito forte isso aí, né? Ele é. Sim. Quando a gente está, principalmente, falando em gestão de manutenção, e o PNQC, né, ele também vai ter uma pegada, vamos falar assim, voltada para a gestão de ativos, mas a gente vai falar mais do passado. Muitas das empresas, né, principalmente as terceirizadas, e as grandes empresas, principalmente na parte de gestão de paradas, de grandes paradas, só eram contratadas pessoas com certificação do PNQC. Então, muitos profissionais eram encontrados no mercado e solicitados desde que eles tivessem essa qualificação. Então, por isso que quando a gente fala de Abraman, a gente fala desde os treinamentos técnico e até de pós-graduação, mas principalmente da base. Então, para a gente ter trabalhos padronizados e de excelência, aonde que surgiu o PNQC? Então, você sabe que se você está contratando um profissional qualificado pela Abraman, você está contratando um profissional. E agora, qual é o meu grande sonho? Mais um, porque a gente é feita de sonhos. Sonhar não custa nada, não é isso? Não, E aí, a gente já tem aí, em parceria com o Ernesto, né, que cuida dessa volta, dessa reformulação do PNQC, que é a gente fazer um recorte feminino, que a gente quer, sim. Hoje a gente já tem mulheres, sim, certificadas em caldeiraria, em solda, mas nós desejamos ter mais mulheres. E aí eu vou aproveitar o AbramanCast e fazer um convite a todas as empresas, que o nosso próximo passo é a gente ter mais mulheres qualificadas, certificadas pelo PNQC. Então, você, empresa que tem esse objetivo dentro da diversidade, da equidade, vem com a gente. Chame o Ernesto, vamos conversar sobre esse assunto e esse é o nosso próximo passo para ser realizado. Tá feito o convite, né? Tá feito o convite. Eu só queria complementar que a gente não... A manutenção, e aí entra também a questão do PNQC, a manutenção ela é muito relevante nas organizações. Você não consegue fazer uma boa gestão de ativos com uma manutenção medíocre, né? Não funciona isso. Então, a gente tem que ter a melhor capacitação em todas as fases do ciclo de vida. E o que eu vejo que dá um resultado muito bom é você começar pela manutenção, né? Porque ali que está a possibilidade de você operar mais rápido, ter uma disponibilidade dos seus equipamentos mais ágil, né? Você ter o seu equipamento mais íntegro, falando aí de ativos físicos, né? Então, como é que eu vou trabalhar nisso? É dentro da manutenção, principalmente, que a gente ganha muito resultado muito rápido, né? Então, é muito importante, a gente não pode deixar de destacar isso, e o PNQC, ele cobre isso com maestria. E aí você tocou num ponto importante e me remete a uma questão que eu já ouvi muito dos associados que eu já tive a oportunidade de conversar. Quando você fala em manutenção, me ensinaram que manutenção antigamente era muito aquela atividade que você ia lá consertar o que estava quebrado.
E de um tempo para cá, eu percebo que houve uma mudança de paradigma, vocês me corrijam se eu estiver errado, de que se hoje fala em manutenção preditiva, prescritiva, preventiva, quando na verdade não se trata mais do camarada, do técnico, lá e consertar o que quebrou. Aí você está incorrendo em confiabilidade, tem a ver com gestão de parada, como você acabou de falar. Então mudou-se esse paradigma mesmo, né? Manutenção não é mais o que era feito antigamente. Exatamente, não, já tem a própria norma, né? A gente tem a norma 55.001 que fala da gestão de ativos, e ela fala muito desses aspectos. As normas, de forma geral, já há alguns anos, né, de qualidade, todas elas falam desse caráter preventivo, né? Porque não adianta você quebrou, consertou. Adianta é você não deixar quebrar, né? Não precisar consertar. Eu vou falar assim, um exemplo bem claro da nossa casa, né? Você, quando faz uma mudança que leva a geladeira, você sabe que você precisa que a geladeira fique pelo menos algumas horas desligada. Porque se você ligar, você vai danificar a sua geladeira. Está lá no manual, né? E às vezes a gente não lê o manual dos nossos equipamentos na nossa casa. E aí a gente está sempre tendo que consertar. Então é um exemplo bem pequenininho para mostrar da importância disso quando você tem um equipamento. O fabricante que fez aquele equipamento, ele diz as diversas condições que você precisa estar conforme para você operar aquele equipamento. E muitas das vezes a gente acaba estressando um pouco o equipamento e ele quebra com mais frequência. Por quê? Porque a gente operou mal. Então, esse ciclo tem... Então, a gente está falando de um equipamento que eu adquiri, que eu que eu coloquei em funcionamento, que ele tem que ser operado da melhor forma para a manutenção ser sempre preventiva ou preditiva e não corretiva, porque aí a gente leva mais tempo, gasta mais dinheiro. Eu diria sempre que o que eu falo é o seguinte, né? Vamos monitorar a saúde do equipamento? Sai. É isso que a gente está falando. Então, do paradigma da manutenção e já ligado à gestão de ativos não é só consertar, né? Antigamente dizia assim, que a pessoa de manutenção ela era boa porque ela consertava. Depois a gente falou o seguinte, olha, quando alguém já está ligado na parte de prevenção, ele já é um profissional melhor. E hoje a gente fala o seguinte, antes de iniciar, existe o planejamento. Então, antes de eu iniciar o meu investimento, eu tenho um planejamento que assim eu vou poder cuidar e monitorar da saúde dele até o descartar. Então, essa é o terceiro, e porque a manutenção, ela tem várias fases, né? A gente começou muito lá atrás, mas o que está acontecendo? Cada vez mais, algumas técnicas, elas são antigas, mas ela passa por ciclos. Então, hoje, a gente já está o quê? Dizendo que boa parte das empresas, no geral, elas estão se adaptando a essas novas técnicas. Elas não são novas, perdão, elas são antigas, mas mais empresas estão se adequando a essas técnicas. É isso que a gente tem que, principalmente, difundir, né, e todos os seus resultados. E aí, Gisele, quando você fala em adequação, eu fico pensando também na comunicação que a Cristina trouxe muito bem numa resposta que ela fez. Como é que existe essa convocação, esse chamado, digamos assim, para essa adequação que é tão necessária? Como é que a Abraman ela vem atuando nesse sentido junto a seus associados, né? Esse bate-bola, digamos assim, né? Como é que se persegue essa adequação? Como é que se entende que essa adequação é necessária, precisa? É fácil essa tarefa? Vocês têm uma escuta boa do lado de lá? Não. Porque nós, né, a manutenção sempre foi colocada como uma despesa e não como resultado. Então, uma das coisas que a Abraman vem fazendo é manutenção e gestão de ativos é resultado. É isso que estão buscando. Então, se você quer, eu vou várias vezes falar excelência, né, e ter sustentabilidade nos seus resultados, você vai atuar dessa forma. Mas uma das coisas que a Abraman vem fazendo, né, é criando os comitês.
Então, hoje eu vim aqui falar pelo comitê feminino, pela questão das mulheres, mas a Abraman, ela tem mais comitês. Então, a gente tem o comitê de gerenciamento da manutenção, temos o comitê também de gestão de ativos, temos o comitê feminino e a diretora-presidente e mais o conselho administrativo já estão vendo outros comitês conforme as necessidades de mercado. Então, a gente está vendo as necessidades dos associados e como a comunidade também está respondendo ao documento nacional, às pesquisas, dizendo, aqui a gente precisa. E também indo mais às empresas e às escolas, aí a gente está falando não só no outro Abraman Cast, né, foi comentado sobre a questão de escolas técnicas. Então, sim, hoje o nosso objetivo é começar a conversar com quem está em início de preparação. Por quê? No meu caso, vou mencionar particular, eu sabia que eu ia fazer escola técnica desde quando eu fui alfabetizada. Porque muitas das pessoas sabem que, há um tempo atrás, elas não chegariam a um curso de universidade. E o técnico seria a sua raiz, seria o seu desenvolvimento profissional. Então, a Abraman vem conversando desde escolas técnicas, à universidade e a todo o cenário acadêmico também. Então, hoje, nós temos muito mais pessoas convidadas da área acadêmica a atuar junto da Abraman. Então, a gente está, assim, pulverizando mais conhecimento para que isso seja sustentável. A gente tem os MBAs, muito bem lembrado, né? A gente tem alguns MBAs que a Abraman tem convênio, então a gente forma também aquele profissional que já está formado, né? Tem inúmeros cursos que a Abraman oferece, né? Tanto presenciais quanto de forma remota. Tem as publicações da Abraman, então existe todo um esforço da associação de cumprir o seu papel, de trazer o estado da arte da manutenção e gestão de ativos no Brasil, né? Então, a Abraman, ela bebe nessas fontes, como do Global Forum, né? A Abraman teve uma participação muito expressiva na revisão do 3º cenário de gestão de ativos, que é uma publicação que o Global Forum faz para olhar o que tem de estado da arte no mundo. E a Abraman estava lá, participou de todas as frentes de trabalho. E com participação recorde, né? Recorde. E em janeiro, a Abraman também promoveu aqui no Brasil, né? Ela foi a host, né? Foi quem recebeu a reunião da ISO, foi a primeira reunião da ISO, da 55.000, né? Que trata de gestão de ativos no Brasil. Então, ela trouxe os melhores profissionais do mundo para a gente discutir, fechar esse documento. Então, a gente está, da conformidade à excelência, a Abraman está trazendo a vanguarda para o Brasil. Isso é maravilhoso, não dá para a gente não ficar animado. Com certeza. Então, como eu perguntei no nosso primeiro bate-papo aqui com a diretora-presidente, a Marcela Scalco, e o diretor operacional, o Ernesto Oliveira, né? Isso. Esses 40 anos próximos que estão aí prometem, né? Vão ser mais 40 anos aí de muito trabalho e muita novidade, né? Esse é um desafio, né? Porque nós temos ainda na Abraman, e isso é muito, muito, muito bom, a gente ainda tem os profissionais que fundaram a Abraman. Né? Os fundadores estão aqui com a gente. Mas a gente, né? E aí eu digo por mim, não pela Gisele, mas a gente já está na hora de começar a passar esse bastão. Então, a gente está promovendo essa nova geração que precisa tomar conta da Abraman no nosso lugar. Né? A gente precisa fazer essa transição, tem que fazer a sucessão da Abraman. Né? Isso é muito relevante, é um esforço que tanto o Conselho de Administração quanto o Conselho Deliberativo, né, que são dois órgãos da associação, estão fazendo para que haja essa renovação, para que novas pessoas vão carregar essa bandeira da vanguarda pelo país inteiro. Isso é muito relevante.
E a gente passa, então, por comunicação também, quando se fala em sucessão, por sensibilização e um trabalho muito forte nas mulheres que, com certeza, estarão ingressando nesse mercado nos próximos 40 anos, quiçá agora no próximo ano. Sim, a gente está aumentando o número, né? Porque a gente já estava muito tempo, né, aí nessa caminhada. E deixando uma coisa muito bacana, que é o seguinte, a Braman e a manutenção e a gestão de ativos é para todos. Então, uma das coisas que quando a gente convida, né, mulheres para vir para a mãe e para o comitê, a gente fala, mas quem que pode participar? Todos. Todas as mulheres, inclusive que estão estudando e querem conhecer mais sobre manutenção, as estagiárias, a diretora, todos. Isso é muito importante saber, que a Braman é para todos. Tá? E eu gostaria, se me permite, que acho que a gente está indo quase para o final, e eu falei que eu ia ter olha o spoiler. Que eu ia anunciar. O spoiler da live que ela tinha falado, da live. Da live, não sei se é do Congresso, que virá. Rufem os tambores. Então, em comemoração aos 40 anos da Braman, o Comitê Feminino estará lançando no 39º Congresso o primeiro livro de narrativas de mulheres na manutenção e gestão de ativos. Não é pouca coisa não. Então, aguardando. É mais um sonho, que é mais um, né? Então, a gente aguarda a todos e a todas nesse congresso que será muito emocionante, com muito conhecimento, diversidade, né? Tudo que permeia o nosso mundo. E o que a gente quer levar é que, além manutenção e gestão de ativos, ela não é realizada se todos não estiverem pertencentes. Então, um dos pontos que a Braman vai falar mais, cada vez mais, é sobre diversidade. Diversidade, inclusão e acessibilidade a todos. Esses assuntos, eles não são a mais, eles não são... muitas pessoas questionam, mas vocês, mulheres, têm que falar mais tecnicamente. Nesse lugar, nós estamos porque a gente já é tecnicamente. Mas a gente precisa saber mais o que é diversidade. Porque a gente precisa respeitar e dar dignidade a todos e a todas. Exato. Olha, Gisele, Cristina, infelizmente a gente caminhando aqui, né, estamos já no final desse nosso bate-papo, desse nosso encontro, que para mim foi muito gratificante, que a gente falou de sonho, falou de comunicação, que é a minha praia, com todo o valor, e você acabou de fazer um spoiler aí do que vai acontecer, de um dos grandes momentos que vão acontecer nesse nosso 39º Congresso, e acontecendo numa cidade que tem anos, séculos de história, por um acaso foi a primeira capital do nosso país, Salvador, se tem diversidade de montão nessa cidade, né? Até rimou diversidade, cidade. E aí eu queria agradecer a vocês, Cristina, ela acabou de fazer um spoiler, acho que você deve ter alguma coisa também para contar pra gente, ainda é teu coração, da tua expectativa do que vai acontecer nesse 39º. Você já falou que você diz que vai superar e muito esse número de participação que teve lá em Curitiba. Com certeza. A gente sempre pensa grande na Braman. E a nossa diretora, a presidente, a Marcela, pensa enorme. Então a gente vai ter muitas novidades tecnológicas, né, para a gente facilitar a vida dos participantes, para que eles possam fazer o seu credenciamento de uma forma mais ágil, de fazer a escolha das suas palestras de uma forma mais ágil, mas mais do que tudo, nós temos nesse comitê do Congresso, a gente tem também um comitê que é maravilhoso, que é quem escolhe os temas, as palestras. Então, vocês vão ter oportunidade, quem está aqui nos ouvindo, vai ter oportunidade de ver o que tem de melhor no nosso país. O que as empresas estão fazendo, que soluções que as empresas estão encontrando e que a gente pode beber dessas soluções para a gente melhorar as nossas próprias organizações. Então, não tem lugar melhor para você estar, né, no finalzinho de outubro, do que lá na Braman, no nosso 39º Congresso. Esperamos vocês lá.
Bom, então a gente agradece Maria Cristina Costa, membro do Conselho de Administração da Abraman, e Gisele Aparecida Felizardo, que é a coordenadora do Comitê Feminino também da Abraman. A gente fica por aqui. Muito obrigado a vocês, as participações aqui. A gente só agradece. Tá bom, querida? Obrigada. Em outubro, a gente se encontra em Salvador, Bahia, para o 39º Congresso Brasileiro de Manutenção e Gestão de Ativos, ISPOMAN 2024. Uma programação rica e diversificada, conectando você com os grandes nomes do segmento. Não perca! Garanta hoje mesmo sua presença no maior evento de manutenção e gestão de ativos da América Latina. Acesse o site da Abraman e inscreva-se.